Seja muito bem-vindo ao quarto e último dia da semana de repescagem aqui do Bom de Bíblia Nordeste. No momento, 1.650 pontos para o Helenildo da Bahia, 1.350 pontos para a Michele de Pernambuco, 300 pontos os separam, mas olha, eu vou te dizer, 300 pontos aqui são uma boa vantagem, mas hoje, meu querido amigo, minha amiga, a gente tem a roleta bíblica, que é aquele quadro onde eles têm que falar versos bíblicos de cor. E nessa fase, eles já vão usar aquela listinha onde eu vou falando livros aleatórios e eles têm 1 minuto para falar um atrás do outro. Então, tudo pode acontecer, porque cada acerto aqui vale 150 pontos nessa prova. Fique ligado, o programa está só começando. Hoje a gente descobre qual deles vai para a semifinal. Então, fique ligado com a gente, 30 segundinhos eu faço um rápido intervalo e volto já. E estamos de volta com o quarto e último dia da semana de repescagem aqui entre o Helenildo, representante da Bahia, e a Michele, representante de Pernambuco. No momento, 300 pontos os separam. 1.650 pontos para o Helenildo, 1.350 pontos para a Michele. Lembrando que qual deles, ao final do jogo de hoje, do programa de hoje, tiver mais pontos acumulados no placar, avança para a semifinal do programa e continua sonhando com a viagem para Israel com tudo pago. O vencedor do Bom de Bíblia desta temporada vai conhecer um dos símbolos da resistência dos judeus, a Fortaleza de Massada. Essa fortaleza maravilhosa, construída no alto de uma montanha, tem uma das melhores vistas para o Mar Morto. Um lugar incrível. E você, quer viajar junto com o grupo Viaje Comigo Bom de Bíblia? Saiba como. Entra no nosso site viajecomigo.tour.br. Lá tá tudo explicadinho. Espero você. Muito bem, vamos então às perguntas de hoje, lembrando que nesta temporada nós estamos estudando 5 cartas que Paulo escreveu e estão presentes ali no Novo Testamento: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Lembrando a vocês dois, todos os dias vocês têm direito a 2 ajudas que vêm dessas 4 cartas que eu tenho aqui à minha disposição. Hoje eu começo com você, Helenildo. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Na carta aos Efésios, por intermédio de quem a multiforme sabedoria de Deus se tornaria conhecida? No texto ali aos Efésios, Paulo usa essa expressão multiforme sabedoria de Deus, seria conhecida por intermédio dos judeus, dos gentios, da igreja ou dos apóstolos? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Helenildo. Alternativa C, da igreja. Da igreja, tá seguro da resposta? Sim. Pode confirmar então, por favor. Um tempinho aqui, da igreja mesmo. Ok. E a resposta dada pelo Helenildo está... Tá certo, Helenildo, é isso mesmo. Por intermédio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornaria conhecida, de acordo com o texto de Efésios 3:10, faz 100 pontos e acumula 1.750 pontos no placar. Agora é com você, Michele. Pergunta na tela valendo outros 100 pontos. Complete. Não diz de qual livro é, então é de um dos 5 livros que estamos estudando nessa temporada. Abre aspas. Segundo o eterno plano, poder, amor ou propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos salvação, ousadia, remissão ou ousadia e acesso com alegria, confiança, graça ou confiança
mediante a fé nele. Valendo 100 pontos, qual trio de palavras completa corretamente esse texto de Paulo? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Lembrando a você aí de casa que todas as perguntas aqui formuladas no Bom de Bíblia Nordeste usam como referência a tradução da Almeida Revista e Atualizada, que é a tradução usada pela Bíblia Andrews. 15 segundos. Michele está indo de opção C, amor, remissão e graça. Então você acha que é segundo o eterno amor que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos remissão e acesso com graça mediante a fé nele, é isso? É um chute, viu? Acho essa daí eu tô... É um chute? Ok. Será que ela tá boa de chute? Nos outros programas aqui dessa semana ela acertou todos os chutes, hein? E a resposta dada pela Michele está em Efésios 3, 11 e 12. Vamos ver. Efésios 3, 11 e 12 diz assim: segundo o eterno... Ah, Michele, você chutou para fora. Porque é propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. É uma das opções que você tinha pensado que poderia ser? Puxa vida. Então não acerta, continua com 1.350 pontos no placar. Agora é com você, Helenildo. Pergunta na tela valendo outros 100 pontos. Também para completar um texto, a gente não sabe de qual livro é, mas é de um dos 5 que estamos estudando aí. Complete, abre aspas. É evidente que pela lei, obediência, meritocracia ou força, ninguém é justificado, salvo, considerado ou aceito diante de Deus, porque o justo, o obediente, o salvo ou o justo viverá pela fé. Valendo 100 pontos, qual trio de palavras completa corretamente esse verso? 30 segundos valendo. Alternativa A. A. Lei, justificado e justo. Está seguro da resposta, Helenildo? E a resposta dada pelo Helenildo está... Tá certo, Helenildo, é isso mesmo. A opção A completa corretamente aí o verso escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Faz 100 pontos e acumula 1.850 pontos no placar. Mais uma para você, Michele. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Em Gálatas, por intermédio de quem a bênção de Abraão chegou aos gentios? Em Gálatas, Paulo diz que por intermédio do Pai, do Espírito, de Jesus Cristo ou dos anjos, a bênção de Abraão chegou aos gentios. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Vou pedir ajuda, estou na dúvida. Está em dúvida entre quais opções? Pai e Jesus Cristo. Entre A e C. Espírito. Ok, vamos ver o que é que sai aqui para a Michele. E a Michele tirou consultora bíblica. Olha, todos os dias dessa semana ela conseguiu tirar a ajuda da consultora bíblica Mayara Costa e ela vibra novamente como se fizesse um gol. Mayara, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, André. Mayara, vamos lá. Por intermédio de quem a bênção de Abraão chegou aos gentios, de acordo com o texto de Paulo aos Gálatas? A Michele está entre Pai e Jesus Cristo. É uma dessas duas ou seria outra opção? Olha, de acordo com a carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 14, através de Jesus. Jesus Cristo seria. Isso. Ok. E aí, vai com ela, Michele? Sim. Me livre, eu não ia. Olha, eu realmente não iria contra a Mayara, não. E a resposta dada pela Michele com a ajuda da Mayara Costa, consultora bíblica aqui do Bom de Bíblia, está... Tá certo, como sempre, a resposta correta é Jesus Cristo, está em Gálatas 3,14, conforme mencionou a Mayara. Mayara, mais uma vez, muito bom ter a sua participação aqui no programa. É uma alegria, André. Muito bem, 1.450 pontos para a Michele, 1.850 pontos para o Helenildo. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta,
nós teremos verdadeiro ou falso e também a roleta bíblica. Então, fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Nordeste. E é nesse bloco que nós saberemos quem termina à frente do placar aqui na repescagem do Bom de Bíblia Nordeste. No momento, o Helenildo está à frente. Ele tem uma boa vantagem, 400 pontos a mais do que a Michele. Ele tem 1.850 pontos e a Michele tem 1.450 pontos. Mas eu sempre lembro a vocês que neste bloco aqui, ainda mais que tem a roleta bíblica, tudo pode acontecer. Então fique atento, porque como os dois já disseram no começo do programa de hoje, o programa só termina quando acaba. Então fique ligadinho aqui, o Helenildo com certeza quer continuar à frente, mas a Michele quer tentar a virada. Fique ligado com a gente, porque o programa termina daqui a pouquinho e você vai descobrir junto comigo qual deles vai para a semifinal. Agora é a sessão de verdadeiro ou falso. Lembrando, o Helenildo ainda tem direito a 2 ajudas, não usou nenhuma no primeiro bloco. E a Michele tem direito a 1 ajuda, usou apenas 1 ajuda no primeiro bloco. E agora eu começo com você, Helenildo. Vamos lá. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. Falando aos cristãos da Galácia, Paulo disse, abre aspas, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, fecha aspas. Se Paulo disse isso aos Gálatas, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Helenildo. Eu acho que é falso, mas eu vou pedir ajuda para confirmar. Ok. Você acha que é falso? Você acha que é falso por quê? É porque eu acho que ele desceu às profundezas da terra, se não me engano. Não tem algo desse tipo. Ah, alguma coisa no texto. É. Ok. Vamos ver. E ele tirou biblia.com.br. O Helenildo terá aí 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e confirmar se é falso mesmo, como ele imagina, ou não, se não tem nenhuma pegadinha. 30 segundos, valendo! Será que Paulo falou isso aos Gálatas? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. 15 segundos. É falso. É falso? Por quê? Não achou essa palavra desceu em Gálatas, então não é em Gálatas. Ah, como não achou, você acha que não está em Gálatas. Ok. Pode confirmar, por favor, a resposta, Helenildo? E a resposta dada pelo Helenildo está... Tá certa, a resposta é falso, exatamente por conta disso que você falou, não está em Gálatas, está em Efésios, capítulo 4, versículo 10, ele faz 100 pontos e acumula 1.950 pontos no placar. Agora é com você, Michele, afirmação na tela valendo outros 100 pontos. Falando dos dons aos cristãos de Corinto, Paulo disse, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E o texto continua, por isso as reticências. Se você acha que Paulo disse isso no contexto ali dos dons aos cristãos de Corinto, então pode ser tanto na primeira quanto na segunda carta aos Coríntios, é verdadeira afirmação, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Michele. Vou pedir ajuda. Agora, ele disse certinho, agora se foi aos Coríntios, eu acho que pode ter sido. Vamos ver, ela tem direito a mais uma ajuda, vamos ver o que é que sai aqui para ela. E ela tirou, pode mostrar, por favor? Ela tirou a Bíblia de Estudo Andrews e terá 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia de Estudo Andrews, a Bíblia oficial do Bom de Bíblia. Peça já a sua em cpb.com.br, a Bíblia mais completa do Brasil para o estudo da Palavra de Deus. Tudo certo aí, Michele? Então vamos lá. 30 segundos, valendo. Será que falando dos dons aos cristãos de Corinto, Paulo disse isso? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
5 segundos. Acabou o tempo, Michele, pode fechar. Encontrou alguma coisa que te ajudou aí? Não? E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Verdadeiro. Você acha que é verdadeiro? Ok. E a resposta dada pela Michele está... Puxa vida, Michele. É falso, sabe por quê? Porque ele disse isso aí, né? Paulo falou isso, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, etc, etc. O texto está certo, mas foi em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então não acerta a resposta, continua com 1.450 pontos no placar. Vamos lá agora, pergunta para o Helenildo. Afirmação na tela valendo 100 pontos, Helenildo. Falando aos cristãos de Corinto, Paulo disse, abre aspas, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar. E aí, reticências, porque o texto continua. Se você acha que Paulo disse isso aos coríntios, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Helenildo. Vou pedir ajuda. Ok, sobrou apenas uma ajuda e a ajuda que sobrou é do biblia.com.br. Pode selecionar aí o biblia.com. Se quiser selecionar um livro, fica à vontade. Tudo certo? 30 segundos, valendo, Helenildo. Será que Paulo disse isso aos coríntios? Pode ser tanto na primeira quanto na segunda carta, porque aí não menciona nada de uma carta específica. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar. E o texto continua. 5 segundos. Falso. Você acha que é falso? Por quê? É porque em segundo lugar é profetas e aí fala mestres. Como é que é? Desculpa, eu não entendi. Segundo lugar e fala mestres, aqui é profetas. Ah, você acha que tem uma inversão? Seria em segundo lugar, mestres, e em terceiro lugar, profetas, é isso? Isso. Ok. Será que é isso mesmo? E a resposta dada pelo Helenildo está em 1 Coríntios 12, 28. Vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Diz assim. Bom, primeiro que a gente já descobriu que é Coríntios, então essa parte está certo mesmo. Mas você diz que tem essa inversão, né? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, o Helenildo está aqui normal, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres, e aí depois continua. Depois, dons de curar, depois, socorros, enfim. Então, não tem pegadinha. Eu não sei ali se, de repente, na leitura, na correria, você, de repente, viu alguma coisa ali meio misturada, mas é isso mesmo, não tinha pegadinha. Então, é verdadeira essa afirmação, não acerta. Continua com 1.950 pontos no placar. Agora é com você, Michele. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Paulo disse aos cristãos de Corinto, abre aspas, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, fecha aspas. Se você acha que Paulo disse isso aos cristãos de Corinto, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Michele. Verdadeiro, meu filho. Não tem escolha, não. Ok. É mais um chute, tem uma impressão? Chute, esse aqui é o maior chute da história. E o maior chute da história da Michele está... Se tiver certo, que condições, tá certo. Você fez gol. Eita. É isso mesmo, é verdadeiro, porque está escrito em 1 Coríntios 12, 31. Não tinha pegadinha. As duas cartas, né? Eu disse, eu vou chutar aqui, né? As duas cartas. Tá bom, muito bem. Ela acerta, faz 100 pontos e acumula 1.550 pontos no placar. E agora, com 400 pontos de distância entre eles, nós vamos para a roleta bíblica. E agora, a roleta bíblica vai funcionar assim. Cada um deles terá 1 minuto para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível, de acordo
com a lista que eles vão escolher aqui em uma dessas 4 cartas. Beleza. Respira fundo. 1 minuto, valendo. Salmos. Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés da tua palavra e luz para o meu caminho. Judas. Pula. Marcos. Marcos 16, 15. Quem crê e for batizado será salvo. Êxodo. Êxodo 25, 1. Disse o Senhor a Moisés. Abacuque. Abacuque 2:20. O Senhor está no seu santo templo, o cálice diante dele de toda a terra. Levítico. Levítico. Pula. Jó. Jó 3:2. Disse Jó. Jonas. Pula. 1 Samuel. Pula. 2 Samuel. Pula. Zacarias. Pula. Sofonias. Pula. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:18. Orai sem cessar. Tiago. Pula. 1 Pedro. Pula. Ruth. Ruth 4:21. Salmão gerou... Acabou o tempo. Muito bem, deixa eu mostrar para você aí de casa a lista com os versos que saíram aqui, os livros, né, do envelope tirado pelo Helenildo. Muito bem, e agora nós vamos com a Michele. Michele, escolha aqui um dos envelopes. Esse é o envelope escolhido pela Michele. Tudo certo, Michele? Então vamos lá. Respira fundo. 1 minuto, valendo. Números. Números 6, 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Amós. Amós 3, 3. Andaram 2 juntos e se não houver entre eles acordo? Lamentações. Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mateus. Trazer esperança. Mateus 11, 6. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Neemias. Neemias 7, 25. Os filhos de Gibeão, 95. Ruth. Ruth 4, 22. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. João. 11, 35. Jesus chorou. Apocalipse. Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus chega com todos. Oséias. Oséias 4, 17. Efraim está entregue aos ídolos, deixá-lo. Obadias 1, 21. Acabou o tempo. E acabou o tempo. Só para mostrar para você aí de casa, essa é a lista com os livros que saíram do envelope escolhido pela Michele. A nossa produção fez a análise dos versos ditos por eles e o resultado final que nós temos é o seguinte. No total, o Helenildo falou 6 versos e a Michele falou 9 versos no total. Só que dos 6 versos que você falou, Helenildo, você disse que em Marcos 16, 15, estaria quem crer e for batizado será salvo. Na verdade, isso está em Marcos 16, 16 e ainda tem uma outra partícula, mas quem não crer será condenado. Além disso, em 1 Tessalonicenses 5, 18, você disse que estaria orai sem cessar. E na verdade é 1 Tessalonicenses 5, 17. Então, dos 6 versos que você falou, apenas 4 estão corretos. Para você, Michele, dos 9 versos que você falou, os 9 estão corretos. E o nosso placar termina assim. O Helenildo com 2.550 pontos e a Michele com 2.900 pontos. Então, a Michele vai à semifinal do programa. Louvado seja Deus! E, Helenildo, obrigado pela sua participação. Foi um privilégio ter você aqui junto com a gente. Obrigado, André. E, Michele, seja muito bem-vinda à semifinal do programa. E você aí de casa, a gente se vê na semana que vem na semifinal do Bom de Bíblia. Aqui a emoção até o último segundo. Como a gente disse, o jogo só termina quando acaba. E eu volto na semana que vem com mais emoções para você. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.